Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, filhos da comunidade católica Nova Aliança, todos vocês que estão nos acompanhando nesta humilde sequência de ensinamentos sobre a oração incessante, sobre a oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, o Pai Nosso. Estamos no vídeo número 8 e hoje vamos falar ainda sobre o que significa dizer Pai Nosso, segundo Santo Tomás de Aquino. Hoje é dia 25 de março de 2022, uma sexta-feira, dia do anúncio do anjo a Nossa Senhora e a encarnação do Verbo no seu seio. Essa solenidade se reveste de um caráter especialíssimo, sobretudo neste ano, em que o nosso querido Papa Francisco, convocando os bispos do mundo inteiro, os religiosos, a humanidade inteira, consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Eu digo essas coisas porque esses vídeos vão ficando e os que daqui a alguns anos vão assisti-los, assim espero, saberão o que aconteceu neste dia 25 de março de 2022. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos consagremos ao Espírito Santo para que a nossa inteligência seja iluminada pela verdade e a nossa vontade se mova na direção daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava
do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. No vídeo passado, Santo Tomás se fazia uma pergunta e dava as respostas. E eu, com toda a humildade e a minha ignorância, tentei fazer algumas reflexões que nos ajudassem a entender melhor a profundidade única desta oração que Jesus nos ensinou. A primeira pergunta que Santo Tomás fez e tentou responder é: como é que Deus é Pai? Se vocês acharem oportuno, voltem lá no vídeo 7 e ouçam de novo as respostas que ele deu. Hoje, neste presente vídeo, Santo Tomás faz uma segunda pergunta. Quais são as nossas obrigações para com Deus devido à sua paternidade? Quais são as nossas obrigações para com Deus, a quem chamamos de Pai? E só nós cristãos nos relacionamos com Deus como Pai, como Abá, como Jesus se relacionou. Santo Tomás vai dar uma primeira resposta. A minha primeira obrigação para com Deus, meu Pai, é a de honrá-lo como Pai. Isso tem uma dimensão muito grande. Não é qualquer coisa esta obrigação, por exemplo, num plano de relacionamento humano. Nós temos que, olhem o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Isto é, pensem o contrário, aquele filho que desonra a sua família. E por que desonra? Porque vive uma vida que não condiz com os valores que seus pais lhe ensinaram. Assim, nós podemos desonrar aquele a quem chamamos de pai, podemos desonrar a filiação divina que Jesus conquistou para nós. E como é que nós temos que honrar a Deus? Santo Tomás diz em 3 coisas. Nós honramos nosso Pai cumprindo os nossos deveres. Vejam que hoje, na nossa sociedade, e há muito tempo, nós temos ouvido muito falar em direitos. Quantos são os que se batem, se debatem, se dedicam a defender os tais direitos humanos? Mas a cada direito corresponde um dever. E hoje, os deveres são muito pouco lembrados, quando não omitidos, esquecidos. Nós nos enchemos de direitos, lutamos por eles, não que não devamos lutar, mas não podemos nos esquecer que antes dos direitos estão os deveres.
E eu só tenho direito aos meus direitos se eu sou uma cumpridora dos meus deveres. Então, Santo Tomás hierarquiza os nossos deveres. Primeiro, para com Deus, temos que honrar a Deus cumprindo nossos deveres para com Ele. Nós temos deveres para conosco. Eu tenho dever para comigo mesmo. E é interessante que Santo Tomás, ao comentar, ao explicitar esses deveres para conosco, ele expõe a maneira como honramos a Deus cumprindo deveres para conosco. Vocês vão ver. E, finalmente, honramos a Deus cumprindo os nossos deveres para com o próximo. Então, nessa hierarquia, nós temos Deus, em primeiro lugar, nós, e depois o próximo. Como é que eu honro? Como é que eu honro a Deus? Qual é o meu primeiro dever para com Deus? Amá-lo, adorá-lo, procurar conhecê-lo, servi-lo de todo o coração. Uma forma que Santo Tomás coloca se refere à oração. Ele diz: nossos deveres para com Deus podem ser expressos nos louvores que damos a Deus, no reconhecimento das coisas que Deus das coisas que Deus faz, como Ele age na nossa história, na história da humanidade. Como eu percebo a presença de Deus na criação, porque Ele a governa, Ele a cria e a governa, mantém no ser. Isso nós vimos no vídeo passado, né? Então, louvar a Deus, reconhecer a Deus não somente com os nossos lábios, mas com todo o nosso coração. Nosso primeiro dever para com Deus. É tão importante, gente, nesse ano em que nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo, o Espírito Santo está nos conduzindo pelo nosso fio condutor. Orai sem cessar. Os primeiros vídeos dessa sequência nos ensinaram ensinamentos básicos sobre a oração. Hoje vai ser muito rico, porque um ponto da nossa tarefa se refere ao ensinamento de Santa Teresa de Jesus às suas monjas, às suas religiosas. Uma das formas de honrarmos a Deus, e é a primeira oração que nós aprendemos, é a oração vocal. A oração que eu falo, ou aquilo que eu falo com a mente, ou falo com os lábios. Mas essas duas dimensões têm que estar comungadas. Uma não vale sem a outra. Ou melhor, uma só tem sentido, por exemplo, a oração vocal, quando a minha mente está em concordância com aquilo que eu estou dizendo para Deus. Quando não está, isto já é um pontinho de reclamação que Deus fez lá através do profeta Isaías,
no capítulo 29, versículo 13, que todos nós conhecemos. Disse o Senhor: esse povo me procura só de palavras. Você tem o seu horário, você tem o seu tempo de oração. Você procura estar, né, rezando a liturgia das horas, a liturgia da palavra da missa de cada dia, mas só de palavra. Honra-me apenas com a boca, enquanto o coração, os afetos, né, o ser todo meu está longe de mim, diz o Senhor. Seu temor para comigo, seu respeito para comigo, sua obediência para comigo, vejam bem o que Deus fala por Isaías, é feito de obrigações tradicionais e rotineiras. Como é que eu vou dizer que eu sou filha de Deus se a minha palavra, quando eu me dirijo ao Pai, olha que a oração do Pai Nosso é uma oração vocal. Mas vocês imaginam como Jesus, com o fogo que saía de Jesus ao ensinar esta oração. Porque ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que eu escuto, que eu aprendo do meu Pai. Fazer a vontade do Pai é o meu alimento. Então, entre Jesus, aquilo que ele dizia ao Pai, era o que ele era. Era o que ele desejava de todo o coração e vivia. Nessa semana, o Padre Jaime, nosso capelão das quartas-feiras aqui da sede, fez uma homilia maravilhosa. E ele dizia sobre a diferença entre dizer a prática da palavra de Deus, que não é um verbo apropriado. Porque a prática é o seguinte: eu vou beber água, é uma prática. Acabei de beber, acabou a prática. Então, com relação à vontade de Deus, com relação à palavra de Deus, eu não posso dizer ser de praticantes da palavra, mas vivam. Quando aparece a palavra prática na Sagrada Escritura, significa vivência. Não é um ato isolado. Eu obedeço nisso, acabei de obedecer, cumpri minha obrigação, acabou. Não. É um estado de espírito. Portanto, o tal do orai sem cessar nos obriga, no bom sentido da palavra, nos educa, melhor, a nos lembrar e nos relacionar com Deus como Pai, em nome de Jesus, através de Jesus. E os nossos deveres para conosco? Nós honramos a Deus como filhos de Deus, cumprindo deveres para conosco. Santo Tomás destaca o dever que eu tenho, que nós temos, de procurar sempre, em tudo, a pureza dos nossos corpos. Hoje, esta reflexão de Santo Tomás é muito oportuna para o momento de relativismo moral que nós estamos vivendo. O corpo humano
O corpo do homem e da mulher está aviltado, vulgarizado, animalizado pelo próprio ser humano. Numa sociedade em que se descarta Deus porque ele nos é incômodo, numa sociedade em que não se fala mais dos princípios morais da vida cristã, não se prega mais o evangelho tal como nos foi deixado pelos evangelistas, a palavra de Deus nos foi transmitida. O que se espera do ser humano? Uma decadência moral que o coloca abaixo da animalidade. Vejam, já na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, São Paulo vai fazer uma distinção entre a liberdade cristã e a libertinagem. Com relação ao corpo, deixa eu dar uma introduçãozinha aqui, vocês têm ouvido muito, principalmente os movimentos feministas, falarem, né, que a mulher tem direito a fazer do seu corpo o que ela quiser. Esse feminismo só degrada a mulher, achando que ela está sendo livre para fazer o que quiser do seu corpo. Ela se coloca no esquema diabólico de uma libertinagem que não tem limite. E aí ela fica sendo a vítima das suas próprias opções erradas. Vamos a São Paulo, capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, versículo 12. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Nem por meus impulsos pessoais, carnais, eu posso me deixar conduzir. Porque eu sou uma pessoa batizada, eu sou filha de Deus, Deus é meu Pai e eu devo honrá-lo. Meu corpo deve honrar a Deus. Eu honro com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito. E vejam a que honra! O corpo humano foi elevado exatamente nesse dia 25 de março de 22, que solenemente lembra a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Verbo de Deus, que se fez ser humano, um corpo, deste-me um corpo. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá um e outros. O corpo, porém, não é para a prostituição. Ele é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Meus queridos, aqui na calçada em frente à nossa sede, do outro lado da avenida, à noite, quando termina o curso da segunda-feira, nós saímos por volta das 21h30. Vocês não imaginam a zona de prostituição que fica aqui em frente. Você observa aquelas meninas, mocinhas, mal começando a sua adolescência, a sua
juventude, o modo como elas se vestem, o modo como elas se insinuam, se oferecem, se comercializam. A minha pergunta é: como é que você tem se vestido? Olhem, não me venham com esse papo de dizer que está tudo tão comum que ninguém mais observa isso, não desperta mais sentimentos impuros no coração dos homens. Não me venham com esse papo. Você sabe que no fundo da sua consciência não é isto, não é esta a verdade que está aí. Você pode não se vestir para se prostituir, mas se você se veste de tal maneira que se torna ocasião de pecado para os outros, você é uma prostituta, sim. Só não chegou a vias de fato. Você só não recebe dinheiro. Mas você faz o outro cair. Você faz alguém adulterar no pensamento. Lembrem da palavra de Jesus, que não é pouca coisa. Nossa, hoje a Má está muito moralista. É? Em quê? O que eu estou falando não é verdade? É exagero o que eu estou falando? Olha para o seu guarda-roupa. Eu estou louca atrás de um hábito, gente. Louca, atrás de costureira. Porque eu não quero me vestir mais assim. E olhem que eu sou bem modesta na minha roupa. Não uso calça justa. Estou vendo muita gente idosa na comunidade. Aqui em cima tudo bem, mas a calça tá que se espirrar explode. Por que precisa disso? Para homens e para mulheres. Por que precisa mostrar tanto o corpo? Se ficou tão natural, é porque o relativismo já está instalado no coração. E aí nós precisamos pedir a Deus perdão por desonrar aquele a quem chamamos de pai. Quantas vezes um pai, ao ver a filha se vestir de uma forma escandalosa, não deixa pai e mãe. Não, assim você não vai sair. Por quê? Existem ainda esses pais? Existem ainda filhos que aceitam a razão de seu pai e de sua mãe? Não sei. As coisas foram decaindo de tal forma, de tal maneira, as coisas foram, o mal, né, a fumaça do inferno foi entrando pelas frestas das nossas janelas, das nossas portas, da televisão, dos filmes. E nós fomos nos envenenando aos poucos. E hoje, para nos descontaminarmos, é preciso ouvir com o coração e viver aquilo que ouvimos. Continua São Paulo. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Poderiam fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? Uma prostituta virtual hoje. Olhem os pôsteres que aparecem no Instagram, no Facebook. Nas fotos, nas poses, nas posturas. São dignas daqueles que rezam, que dizem: Pai,
que chamam a Deus e Pai? Estão vivendo como filhos, honrando a sua filiação? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Um só espírito. Quantas pessoas vão malissimamente mal vestidas à missa e comungam? Bons tempos aqueles em que o seu vigário falava: não se apresentem à comunhão, vejam o modo como vocês vêm à igreja. Quem adere ao Senhor como filho, né? Torna-se com ele um só espírito. Mas se eu vivo como uma prostituta, se eu me comporto como uma prostituta, olha que vida blasfema. Vida blasfema. Eu estou vivendo. Não estou pronunciando blasfêmias, mas a minha vida é uma blasfêmia contra Deus. Fugir da devassidão. Quem pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo, desonra o Pai Nosso que está no céu. Finalmente, nossos deveres para com o próximo. Aqui, Santo Tomás nos ensina uma coisa. Está muito na moda hoje, está muito na moda uma palavrinha que vem da Revolução Francesa, igualdade. Igualdade, fraternidade, esqueci a terceira. Igualdade. Igualdade é uma coisa, tratar todo mundo igual. Eu sou justa porque eu trato todo mundo igual. Não. Isso é uma grande injustiça, porque as pessoas não têm necessidades iguais. Qual é o termo que Santo Tomás usa? O exercício para com o outro, que honra a Deus, é o exercício da equidade. Isto é, eu dou a cada um aquilo que lhe é devido, aquilo de que ele necessita. E cada um necessita de coisas diferentes uns dos outros. Né? Então, vejam, o que está em moda hoje falar? A igualdade de sexo, igualdade disso, igualdade daquilo. É igualdade? Não, Deus nos fez diferentes. Muito diferentes. Olha para o corpo de um homem, olha para o corpo de uma mulher. Ah, mas o que interessa é o que está lá dentro, é o que eu sinto. Bom, mas se você, né, se sente outra coisa, é bom repensar um pouquinho isso. Alguma coisa está errado. Está aí a ciência, a biologia. Eu não sei se esse vídeo será censurado, porque está na moda, né? Eu tenho que dizer as coisas como o mundo quer que eu diga. Não vou falar como o mundo quer que eu diga. Até aqui
a nossa pregação de hoje. Vou bater insistentemente em duas perguntas. Você tem sido fiel ao seu horário de oração, ao seu lugarzinho de rezar? A sua oração tem sido uma conversa amorosa, amigável, íntima com Deus, partindo da Bíblia, daquelas palavras proclamadas na liturgia da palavra, da missa ou do ofício? Nessa semana, como na semana passada, nós vamos ter um para casa, vamos ler, vamos ruminar, vamos estudar e vamos rezar também com o catecismo. Dessa vez, eu coloquei os pontos do catecismo, um para cada dia, e para ajudar o foco naquele ponto, eu coloquei uma frasezinha que pode ajudar você a penetrar mais o sentido de cada ponto. O 7º dia é um dia especial. É aí que eu cito da obra de Santa Teresa, Caminho de Perfeição, o que ela fala sobre uma dificuldade que todos nós, como Santa Teresa mesma, suas irmãs, tiveram, e nós temos até hoje. Então, você vai se preparar bem para a partilha dessa semana. Volte a este vídeo quantas vezes forem necessárias e não se esqueçam de que, para eu estar aqui, estamos consumindo energia que está muito cara, compramos equipamento novo, vocês devem estar vendo que a definição do vídeo está diferente, ainda precisamos comprar um microfone, né, que torne o som mais nítido, mais claro. Então, ajude a nossa comunidade. Nós temos enxugado muito tudo aqui na nossa sede, o mínimo, mas precisamos que você nos ajude e vá atrás de alguém para você compartilhar, se você acha que isso daqui que nós falamos pode servir para seus amigos, parentes. Divulgue as nossas postagens, participem conosco dos nossos momentos oracionais e comungue com o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.